Amém? Passa a palavra ao reverendo Alverânio. Graça e paz, irmãos. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos na casa de Deus. Este é o nosso lugar. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa família. Que lindo é nós observarmos, né, as crianças. Quanto nós aprendemos com eles, né? Quando na oferta Matias veio aqui à frente, ele não estava alcançando, né, o gasofilácio. Aí o presbítero Manuel abaixou para ele colocou a sua oferta e ele saiu sorrindo, né? Como nos ensina, né, esses pequeninos, né? Com alegria, adorando a Deus, né? Feliz por estar na casa de Deus, feliz por estar participando do culto a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Abra comigo, irmãos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, no livro da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 21. Romanos, capítulo 3, a partir do verso de número 21. Obrigado, irmão. Cuidado dos nossos irmãos, né? A palavra do Senhor nos diz assim a partir do verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, nós te damos graças ao teu nome e rendemos toda a glória pela verdade da tua palavra. E pedimos, Deus, que nesta hora que meditaremos no texto sagrado, que tenhamos a reverência, o temor e o tremor diante da tua presença e que a tua misericórdia nos envolva, que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus e que possamos compreender, ó Deus, esta verdade eterna, aquilo que o Senhor fez por nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Jesus, a nossa justificação. Hoje pela manhã, eu perguntei aos irmãos se alguma vez você fez algo para alguém e que não foi possível reparar. Você fez algo para alguém que atraiu sobre você a ira, que atraiu sobre você a raiva, que atraiu sobre você o juízo. E eu não falo de coisas que alguém pensou, eu falo de coisas que nós fizemos. Pensa aí no seu coração. Se você algum dia atraiu ira sobre a sua vida, mas por algo que você é culpado, por algo que você fez realmente, e que algo que você merecia o castigo.
mas que você não tinha meios para reparar esse dano. Você não tinha as coisas necessárias para aplacar essa ira, para pagar esse preço. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos seguindo aqui no livro de Romanos, né? E hoje de manhã eu brincava com o pastor Léo que ele desanima a igreja com Juízes, porque a gente lê Juízes e fica meio deprimido, né? Olhamos que até o bom não era bom, né? E que com pecadores eram todos eles, né? E que faz esse ciclo, né? De peca, sofre o julgamento, arrepende, clama, Deus livra, e aí a gente pensa agora vai, e não vai. E piora, né? E vai piorando. O retrato do ser caído, o retrato do ser sem Deus. E em Romanos nós vamos olhar para a esperança do Evangelho, né? Romanos 1, 16, 17, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aí nós vamos para o capítulo 1, do verso 18 em diante, até o final do capítulo 2, e entendemos que nós somos aquele povo de juízes. Nós somos aqueles pecadores contumazes, que insistem em se afastar de Deus. E que nessa situação, nós somos objetos da ira de Deus. É isso que diz o texto de Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus se manifestou. O apóstolo aqui no capítulo 1, ele nos lembra do Gênesis, ele nos lembra da criação, ele nos lembra da queda. Nós fomos criados, Gênesis capítulo 18, 2, a imagem e a semelhança de Deus. E Deus nos deu um propósito claro, um propósito santo, um propósito simples. E ele disse: governe, cuide do jardim, cuide da criação e tenha comunhão comigo. E Deus vinha a cada dia, na viração do dia, ver a sua criação, falar com a sua criação. Um propósito santo para os nossos primeiros pais. E uma única regra, que Deus disse da árvore do conhecimento do bem e do mal: não comereis. Vocês não precisam, disse Deus. Pode deixar que eu indico aquilo que é bom. É só seguir aquilo que eu indico e tudo vai bem. Mas o inferno se levanta contra a criação. Satanás se levanta contra a criação e diz: olha, Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim. Ela diz: não, é só daquela árvore ali. Se a gente comer, a gente morre. Qual foram as palavras de Satanás? Certo que não é assim. Mas quando comerem, sereis semelhantes a Deus, sabendo discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E os nossos pais fizeram aquilo que não poderia fazer na aliança das obras. E rejeitaram aquilo que Deus propunha para eles. Essa rebeldia teve um custo. O custo da separação entre Deus e o homem. O custo da depravação espiritual, o custo da queda. E é o que Paulo explica aqui. Ele vai dizer claramente no verso 21 do capítulo 1: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adotando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Sem Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas a ira de Deus não é como a ira do homem.
A ira de Deus é santa. A ira de Deus é justa. A ira de Deus dá a cada um aquilo que cada um merece. A ira de Deus é correta, não é com raiva, mas é contra aquilo que é mal. Aquele que é totalmente santo não pode conviver com a injustiça. Aquele que é totalmente santo não pode conviver com o pecado. Aquele que é totalmente santo não suporta o mal. E é por isso que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Queridos, é essa a condição que nós estávamos. Efésios capítulo 2, verso 1, declara isso muito simples. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todo mundo jaz, está deitado, está sepultado no maligno. Estamos mortos sem Deus. E aquele sentimento do livro de Juízes vem para o nosso coração. E nós pensamos, não tem jeito. E é isso que Paulo faz aqui no início do capítulo 3. Ele vai responder algumas objeções daqueles que lhe contradizem, e ele vai mostrar claramente que a culpa está sobre o ser afastado de Deus. Todos os homens na condição de pecadores. E ele vai mostrar que os judeus que se arvoravam como povo de Deus também não estão em situação melhor. Todos pecaram, e é disso que ele fala. Mas aí, ele nos traz uma esperança. E ele diz assim, no verso 21 do capítulo 3, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, nós precisamos compreender a queda para compreender a redenção. A queda nos afasta da glória de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, mas o pecado, diz o profeta Isaías, faz separação entre nós e o nosso Deus. E é esta ira de Deus sobre o pecado, sobre o mal, que precisava ser aplacada. E nós precisamos escolher bem as palavras para não confundir o que é isso, Porque os pagãos faziam esse aplacar dos deuses. Porque os deuses eram ciumentos, os deuses eram ruins, egoístas. A mitologia traz isso, E eles ofereciam as suas oferendas para agradar esses deuses, em minúsculo, Mas o nosso Deus não é assim. Deus não pede para ser agradado. Deus não pede para ser apaziguado, nesse sentido. Mas ele manifesta a sua ira contra a impiedade. E a sua ira é justa, santa e verdadeira. E aqueles que recebem a sua ira, os objetos da sua ira, recebem por justiça. Porque Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Mas Paulo surpreende a todos, mostrando a condição humana, mas mostrando que há um remédio, mostrando que há um jeito, mostrando que há uma solução, não feita por homens, mas feita por Deus, o próprio Deus, em Cristo, vem declarar a nossa justificação. Às vezes nós lemos João 16:8, porque ele veio ao mundo para, o Espírito, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente pensa, do pecado já estou entendendo, estamos estudando Juízes. Da justiça, Deus é justo, é isso aí. E Ele quer que a gente seja justo. Não é isso que Ele está falando. A justiça de Deus não são atos humanos, a justiça de Deus é uma pessoa. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Como o homem jamais poderia alcançar esse pagamento, como o homem jamais poderia pagar, ele jamais poderia fazer de qualquer forma expiação por isso.
ele não tornaria Deus propício a ele. E é por isso que Deus, o Pai, envia Jesus para que ele seja a nossa justiça. Para que ele faça aquilo que nós não podemos fazer. E é por isso que Paulo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esse é Jesus Cristo. Sabe, talvez nós temos passado a vida tentando agradar a Deus, tentando cumprir regras de homens, mandamentos de homens. Mas o Evangelho do Senhor, pregado por Paulo, diz o seguinte: não é necessário, porque a justiça de Deus se manifestou, porque o próprio Deus fez aquilo que o homem não poderia fazer. Ele recebe sobre si o nosso pecado, é isso que Jesus faz por nós. Ele é a nossa justiça está à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, os méritos dele são aplicados a nós, é disso que Paulo está falando. Jesus Cristo, a nossa justiça, não há espaço para a glória de homens, não há espaço para a vanglória. Meus irmãos, João capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim aos fariseus: examinais as Escrituras, porque creem ter nelas a vida eterna. E ele diz assim: pois elas mesmo é que testemunham de mim. Ele está dizendo àqueles homens que eles buscavam na Escritura a redenção, mas a redenção não se tratava de regras, de preceitos, de sacrifícios, de oferendas, mas se tratava de um ato divino. E aqueles que recebessem isso, receberiam por graça, por presente de Deus, por misericórdia de Deus. Jesus é essa graça. Pastor, mas não é mediante a fé? Querido, a fé é nada mais que um instrumento de Deus para que cheguemos à graça. A fé é somente um meio. Deus não substitui as obras pela fé, como se as obras tivessem mérito e agora a fé tem mérito, né? Às vezes a gente ouve essas confusões, né? E se acha que, olha, a minha fé é muito boa, por isso que Deus me salvou. Ah, Deus. A fé são os olhos que nos fazem contemplar a graça de Deus, que é a pessoa de Jesus. É só isso. E nada mais que isso. E ela nem vem de nós, né? Diz Efésios capítulo 2, verso 8. Ela é um presente, né, de Deus. Meus irmãos, a justiça de Deus, ela nos torna justos. Ela não pode ser conquistada. É um decreto, é uma ordem, é uma sentença de Deus. É Deus dizendo: eu escolhi este, eu paguei por este, eu remi a este, eu declaro esse, como juiz do universo, eu declaro esse justificado. Isso é mais profundo que um perdão. Sim, nós somos perdoados em Cristo, mas é mais profundo, porque Ele muda a nossa condição, Ele muda o nosso status. Ele nos transporta, né, como diz Pedro, das trevas para a sua luz. Ele nos muda de posição, Ele troca a nossa roupa, é o banquete, é aquele que não tinha trajes nupciais. Ele nos faz assentar em Cristo nos lugares celestiais. Ele nos leva aos átrios para conhecer Ele face a face. E às vezes nós não conseguimos entender isso, às vezes nós ficamos tentando, né? Paulo fala lá em Gálatas 2,16, ele diz assim: o homem não é justificado por obras, mas sabe, isso fica vindo ao nosso coração e às vezes a gente fica tentando pagar por isso. Romanos capítulo 10, do verso 9 até o 14, ele fala de uma percepção mental que precisa ser mudada e que é mudada quando nós somos justificados. É um ato sagrado, é um ato único de Deus que nos leva à retidão de Deus, que nos coloca debaixo dessa retidão. É para que nós possamos descansar mediante a fé. É para que as cargas sejam retiradas e nós começamos a entender o que Jesus fala. Aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O homem perdeu a sua glória. O homem perdeu aquilo que Deus tinha colocado nele, na sua imagem. Mas Jesus vem para restaurar isso. Ele é a justiça de Deus que se manifesta. Ele nos dá esse presente. E é por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, diz assim: por isso eu considero tudo refúgio, né? Tudo estrume, é a tradução mais literal, para que eu possa contemplar a justiça de Deus, que é Cristo. Meus irmãos, a imagem de Deus foi perdida lá no Éden. Nós somos concebidos em pecado. É isso que diz Davi no Salmo 51. O pecado está em nós e não há remédio para o pecado. Mas há a manifestação da glória de Deus. Por isso Paulo diz assim: mas agora se manifestou a justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus. A graça de Deus em Cristo renova e restaura a glória perdida. Romanos 5:2. Nós nos gloriamos nessa esperança. Romanos 8:32 diz que os sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que nos há de ser revelada. Jesus é a nossa justiça. E nessa verdade não há espaço para a glória humana. Nós simplesmente recebemos gratuitamente, com as mãos abertas, com o coração agradecido, aquilo que Jesus fez por nós. Isso é fé. Essa é a fé que nos leva à graça. Mas ele continua, e ele vai dizer assim, no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é tudo isso que ele está falando? Ele está mostrando a condição humana, né? Porque apesar da gente saber que Jesus é a nossa justiça, apesar da gente saber que é um ato divino, apesar da gente saber tudo isso, a gente se pergunta assim: tá, mas Deus é justo. E como que um Deus justo pode justificar o injusto? Se nós fizermos nosso balanço, né? Temos aí uns auditores no nosso meio aí, né? Faz um livrinho Razão, né, Augusto? Faz aquele tezinho, e daí colocamos, né, os méritos, eu inverti, né? Os débitos e os créditos. A gente põe ali e faz um quadro das qualidades e os defeitos. E se a gente for sincero com a gente mesmo, nós vamos sair muito desanimados, né? Porque a coluna dos defeitos vai estar enorme, né? Das pisadas na bola, das coisas que nós fizemos, dos erros cometidos, dos pecados cometidos. E a parte dos méritos, se a gente for bem honesto, vai ter pouquinha coisa, né? E daí há um desânimo em nós. E nós perguntamos assim, mas como é que pode, né? Nós temos até um cântico que fala isso, não é? Não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou, né? Por que será? E como é que pode esse Deus justo, santo, verdadeiro, correto, justificar alguém que é pecador? Será que ele é universalista, né? Tá bom, no final eu perdoo todo mundo e Deus é bom, né? Deus é amor. Então, no final, ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo e falar: pessoal, tá tudo certo, viu? Vem todo mundo para mim. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Vamos ler de novo? O capítulo 1, verso 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Mas espera aí, se a ira de Deus se manifesta, se ele é justo, se ele é correto, como que ele pode justificar o ímpio, que somos nós? Como que ele pode justificar o injusto? Porque
a gente precisa prestar atenção nas palavras que Paulo usa aqui, tá? A primeira palavra que é importante para nós aqui é justificação. Quando nós olhamos essa palavra, ela significa tornar justo, fazer justo. Porque nós somos levados a pensar em atos de justiça humana, mas não é disso que Paulo está falando. Ele está usando uma palavra que é jurídica. É a declaração de uma sentença. É como se Deus estivesse com o nosso processo em mãos e ele dissesse assim: declaro esse justo. É o contrário de declaro este condenado. Deus muda a nossa posição de perdido para eleito, de condenado para justificado. É um termo jurídico. Mas como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode fazer isso? A cruz é a resposta. Deus não deixou o pecado impune. Deus puniu o pecado. Como ele disse que puniria. Como ele decretou que puniria. Mas aqui vai dizer assim que ele tolerou, né? O verso 25, eu acho muito interessante. Ele diz que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus foi tolerando o pecado desde Adão até Jesus Cristo. E Deus foi suportando o pecado. Deus foi tolerando até que a história da salvação fosse revelada. Até que fosse concluído a revelação de Deus na cultura e na história. Deus foi aguardando. Deus foi segurando a sua ira. Eu acho isso maravilhoso. Esperando o momento certo de punir. Por quê? Porque ele tinha decretado que ele puniria isso em si mesmo. Que ele receberia isso na pessoa do Filho. Só é possível a redenção porque o pecado foi punido em Cristo. O pecado anteriormente e todo o pecado que há no mundo. O original e toda a transgressão. Tudo aquilo que nós fizemos, que fazemos e que faremos. É por isso que o apóstolo diz, mas agora se manifestou. Porque Cristo fez aquilo que era preciso fazer. E recebeu nele a punição do nosso pecado. Isso é justificação. Mas há um preço. Há um preço. Porque quando ele diz isso, nós precisamos lembrar, né? Que o pecador que crê recebe essa sentença. Você é justo. Essa sentença é imputada. Mas ela é imputada por um mérito que alguém fez. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 2, vai dizer que unidos em Cristo, nós recebemos os seus méritos. Nós recebemos aquilo que ele fez. Mas não é aquilo que nós fizemos. Mas nós somos unidos a ele na sua morte. E se somos unidos a ele na sua morte, nós somos unidos a ele na sua ressurreição. E ele ressurge não em pecado. Ele ressurge em glória. Ele ressurge retornando ao lugar ao qual ele sempre pertenceu, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas há uma outra palavra aqui que eu queria que você prestasse atenção. Ele diz assim aqui, a quem Deus, no verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção, apolitrosis no original, né? Ela significa remido. Se justificação é tirado de um contexto jurídico, essa aqui é tirada de um contexto comercial daquele tempo. É uma palavra usada no comércio. E ela era usada quando alguém comprava um escravo para a liberdade. Mas para que alguém ia comprar um escravo para a liberdade? Né? O escravo era para trabalhar, né? Mas suponha que alguém tinha um irmão que se tornou escravo. Então o remidor precisava ir até lá e pagar o preço daquela pessoa, né, que era considerada uma propriedade,
E ele trazia para si esse irmão, né, de qualquer forma. Mas essa pessoa, ela é liberta. E Paulo vai emprestar essa palavra e dizer, olha, a redenção é isso. Ele foi lá, nos comprou da escravidão do pecado, mas ele nos liberta. E ele diz, olha, agora vocês estão livres. Percebe que é mais profundo do que perdão? Porque o perdão, alguém perdoa e diz assim, vai em paz, eu te perdoo. Não é assim? Lembra de Jesus com a mulher pecadora? Ele disse, vá e não peques mais. Mas a redenção é muito mais profunda do que isso. A redenção, ele diz assim, vem e fica comigo. Você está livre. A redenção é um resgate. Ele traz para si. Ele não diz, ó, tá tudo bem, pode ir embora. Ele diz, não, aquilo que te condenava não existe mais. Aquilo que te aprisionava não existe mais. E qual é o preço disso? Timóteo, capítulo 2, verso 6. A si mesmo ele se deu. Hebreus, capítulo 9, verso 15. Ele é o mediador da nova aliança. Ele interviu. Ele interviu por sua própria morte, gratuitamente na graça. A justificação, a redenção, é um ato da misericórdia e ela é uma iniciativa total de Deus. Mas aí tem uma terceira palavra que eu queria analisar com os irmãos aqui. E a terceira está aqui no verso 25, quando ele diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Propiciação. Essa palavra eles usavam, né, no Antigo Testamento para se referir à tampa da arca. Havia lá a arca da aliança dentro do Santo dos Santos, e sobre a arca tinha aquela tampa onde tinha os dois anjos, os dois querubins, que tampava. E era ali que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava e salpicava o sangue da expiação, o sangue do pedido de perdão pelos pecados. E ali era chamado de propiciação porque era onde Deus falava. Lembra quando Deus falava com Moisés? É no sentido de Deus ser propício. É como se ele dissesse assim, olha, aqui é o lugar de ter nem sei como pronuncia isso, mas de ter Deus propício, né? De ter Deus a nosso favor. Era esse o sentido. Então, o apóstolo vai usar essa palavra, né? Aqui é a tradução da Septuaginta para o grego, né? Que era hilasterion, né? Ele vai usar essa palavra e dizer, olha, Deus fez a propiciação. Jesus é a propiciação. Qual o outro nome para isso? Jesus é a expiação. Ele é o preço do pecado, porque Hebreus vai dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Você percebe o que Deus fez por nós, irmãos? Hoje de manhã eu brinquei, se a gente estivesse na igreja pentecostal, alguém ia dizer, glória a Deus. Né? Porque é só isso que nós podemos fazer. Glória a Deus pela sua obra. O pecado que estava em nós era inescapável. Nós não tínhamos os meios, nós não tínhamos os recursos para pagar isso. Às vezes nós lemos alguns textos, e eu chamo a atenção dos irmãos, para Romanos capítulo 11, verso 36, quando ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Presta atenção na história humana. Porque dele, não é nosso Criador? Não foi ele que nos fez? Não tinha em nós um propósito? Porque dele e por ele. Como nós não tínhamos condições, ele faz. Mas o final é, para ele são todas as coisas. Há um propósito de Deus na nossa existência.
Nós não fomos um acidente nos trabalhos de Deus. Deus propôs nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos deu um propósito santo de adorá-lo, de ter comunhão com Ele, de gozar da sua presença eternamente. Foi isso que nós perdemos no Éden. Às vezes nós não entendemos a justificação em Cristo porque não entendemos o que aconteceu no Éden. Foi essa bênção que nós perdemos pelos nossos pais. E é isso que Jesus restaurou. São essas pisadas que nos curam. É essa expiação que paga o preço daquilo que nós fizemos. Mas aí ele continua. E chega uma dúvida, né? Ele diz assim, onde pôs a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, da lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E daí o judeu deve ter perguntado, né? Mas então para que serve a lei? Então para que serve a lei? Então está revogada a lei de Deus? Então tudo que Deus disse, agora ele desdisse? Tudo que Deus instruiu agora não tem mais valor, é isso? Não. A lei tem um lugar certo na história da salvação. A lei nos mostra, né? Olha o que ele diz no verso 19 do mesmo capítulo. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é a função da lei na história da salvação? Nos convencer do pecado. João, faz mais sentido agora? A lei nos convence do pecado, porque quando olhamos para a lei, a gente fala, não vai dar. Não deu, né? Não deu. E aí nós olhamos para Cristo e falamos, opa, tem jeito, né? Tem jeito. Jesus é esse jeito. Mas, então Deus revogou a lei? Não, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos pela fé a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Jesus cumpriu a lei por nós. Jesus se entregou de acordo com a lei por nós. Jesus fez aquilo que era preciso. Essa semana eu li um autor que ele dizia assim, que a justificação muda o nosso status diante de Deus. Nós somos agora justos diante de Deus. Mas a redenção muda o nosso coração, porque ele nos leva a cumprir a lei de Deus. Ele nos leva a amar a lei de Deus. A redenção nos leva a odiar o pecado, a ter repulsa ao pecado e a seguir na direção daquele que nos remiu. Meus irmãos, a paternidade de Deus mostra que Deus é um só. Aqui Paulo está abrindo, né, o discurso para entrar no capítulo 4, quando ele vai trabalhar que até os patriarcas foram salvos mediante a fé. Mas isso nós veremos mais à frente. Mas o que precisa ficar no nosso coração? A justiça de Deus que se manifestou agora é Cristo Jesus, o Senhor. A redenção chegou e nós a recebemos mediante a fé. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós possamos ir embora daqui hoje, sabendo disso, que nós possamos deitar a cabeça no travesseiro e perceber a verdade de Deus. Somos justos diante de Deus, não porque merecemos, mas porque Jesus fez isso por nós. Cristo veio libertar o pecador desse lugar de prisão. Cristo veio fazer a obra que nós jamais poderíamos fazer. Tem uma citação de John Stott que resume bem o que acontece na justificação. E ele diz assim:
De acordo com a revelação cristã, o próprio amor incomparável de Deus aplacou a sua própria ira santa, ao dar o seu próprio Filho amado, que tomou o nosso lugar, que assumiu os nossos pecados e morreu a nossa morte. Assim fazendo, Deus mesmo entregou a si mesmo para salvar-nos dele mesmo. Presta atenção nisso e guarda essa palavra. Assim fazendo, Deus mesmo entregou a si mesmo para salvar-nos dele mesmo, da sua ira santa, que manifesta contra toda a injustiça. Que Deus assim nos abençoe. Reverendo Léo. Amém, queridos? Que mensagem maravilhosa esta da graça de Deus. De um Deus que decidiu nos amar e fez tudo para que essa sua decisão se concretizasse e enviou o seu próprio Filho. Essa noite nós vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus pela sua graça. Cristo é a nossa justificação. É por meio dele que nós podemos adorar. É por meio dele que nós podemos viver e é só para ele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque, como disse a tua palavra, os nossos lábios devem ser calados. O nosso coração não tem onde se segurar e se orgulhar, porque olhamos para os nossos lábios, eles são impuros. Olhamos para o nosso coração, ele não é reto. Olhamos para as nossas vidas e muitas vezes estamos perdidos, desorientados. Mas obrigado porque o Senhor olhou para a nossa miséria e teve compaixão de nós. Não havia nada em nós que o Senhor pudesse se beneficiar. Mas o Senhor nos amou e enviou o teu próprio Filho para que nós fôssemos perdoados, para que os nossos lábios fossem purificados, para que o nosso coração fosse realinhado, para que as nossas vidas tivessem sentido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou e aplacou a tua própria ira por meio do teu Filho amado Jesus. Deus, essa verdade nos confronta o coração, porque recorrentemente queremos nos desculpar diante do Senhor, queremos nos sentir melhor, queremos, Senhor, conquistar o teu amor, queremos conquistar essa justiça, queremos tantas coisas, quando tudo isso o Senhor já fez em Cristo Jesus. E o que nós precisamos agora é só viver, como foi pregado, precisamos só aplicar, viver a partir dessa verdade, crermos nesta verdade, sermos guiados por fé, na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, que essa verdade seja firmeza em cada um dos corações desta noite, que ouvem essa palavra. E se alguém, Pai, em nosso meio ainda tem dúvidas quanto a essa verdade, que seja o Senhor mesmo, pelo poder do Teu Espírito, que traz esse convencimento, que o Senhor possa alcançar cada coração e manifestar esse Teu grande amor. Obrigado, Pai, por mais uma vez ouvirmos dessa tão sublime verdade. E que a partir dessa verdade nós sigamos, Deus, saindo deste lugar, desse tempo de adoração, e sigamos a nossa adoração ao Senhor na nossa vida prática, no nosso dia a dia, servindo ao Senhor como justificados, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram alcançados por graça, e que nós alcancemos a outros com essa graça, com perdão, com vida, com amor. Ajuda-nos, Pai, conduza-nos, e em Teu nome nós dedicamos ao Senhor este culto que nós te apresentamos em Cristo. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, bendito Pai, e que a presença consoladora do Espírito esteja sobre vós e sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém.